Todos nós sabemos que muitas vezes acontecem coisas estranhas em casa, especialmente à noite, quando a escuridão esconde tudo o que se passa à nossa volta. As lendas e os presságios locais sempre fizeram parte da nossa cultura, e uma delas diz para nunca assobiar em casa à noite, a não ser que queira que os espíritos comecem a aparecer. Pode parecer uma história simples, mas e se houver mais verdade do que parece? Hoje vamos contar a história de um homem que descobriu o que acontece quando se quebra este antigo presságio. Mark sempre foi um cético. Cresceu numa pequena cidade onde cada canto estava repleto de lendas antigas e histórias místicas. Mas, como a maioria dos adolescentes, Mark sempre considerou essas histórias como ficção de velhos, nada mais do que histórias de terror para assustar crianças. A sua vida centrava-se no trabalho, e as histórias nocturnas eram o que ele considerava apenas uma forma de passar o tempo enquanto tomava uma chávena de chá com os amigos. Não acreditava em fenômenos sobrenaturais e considerava que o mundo moderno se devia basear em factos, lógica e provas científicas. Embora houvesse muitas casas antigas na sua cidade natal com uma história repleta de mistérios, Mark sempre passou ao lado dessas histórias, considerando-as apenas parte da cultura local de que se devia manter afastado. Na sua casa, como em qualquer outra, nunca sentiu medo, mesmo quando o silêncio da noite se tornava profundo e completo. Tudo isso mudou numa noite chuvosa de outono. Era uma noite normal quando Marcos chegou a casa, cansado do trabalho, e decidiu descansar. Não pensou em verificar todas as janelas e portas, como as pessoas que não têm a certeza da segurança da sua casa costumam fazer quando têm medo. Estava sozinho. As tábuas do soalho rangiam sob os seus pés, mas isso não o assustava. Ele gostava desse som que criava aconchego. Um dia, ao chegar a casa depois de um longo dia de trabalho, Marcos decidiu relaxar um pouco. A sua casa estava silenciosa, sem um único som, exceto o ranger das tábuas do chão sob os seus pés. Esse som era-lhe familiar, sentia-o sempre que regressava a casa, uma espécie de melodia suave que lhe dizia que estava finalmente em casa. Era a sua parte preferida da noite, o silêncio que o rodeava. Sentia a tensão que se tinha acumulado durante o dia a desaparecer lentamente. Era em momentos como este que conseguia esquecer-se de si próprio, relaxar e desfrutar da paz. Acomoda-se no sofá, desliga o telemóvel e liga a velha televisão, que já funcionava há anos. O ecrã tremeluzia ligeiramente e o som estava um pouco abafado, mas isso não incomodava Mark. Atirou os pés para cima da almofada e começou a bocejar de cansaço. Estava pronto para mergulhar no descanso noturno sem pensar no trabalho ou noutras preocupações. Mas então, antes de se aperceber do que tinha acontecido, os seus lábios emitiram inconscientemente um assobio, curto, mas tão alto que ecoou nas paredes da casa vazia. Era um assobio vulgar, apenas um movimento aleatório, nada de extraordinário. No início, nem sequer lhe prestou atenção, pensando que era apenas um gesto involuntário. Passados alguns minutos, porém, sentiu que algo tinha mudado na casa. A atmosfera tornou-se pesada, como se houvesse sombras invisíveis no ar. Mark tentou concentrar-se na televisão, mas os seus pensamentos começaram a baralhar-se e não conseguia afastar a estranha sensação de que algo estava a acontecer à sua volta. Parecia que o ar se tinha tornado mais denso, que algo tinha corrido mal. Não havia sons, não havia movimento, mas a sensação de que não estava sozinho apoderou-se dele. Era tão forte que a sua respiração se tornou intermitente e o seu coração batia mais depressa. Mark levantou-se do sofá, abanando a cabeça, tentando afastar a sensação desagradável. Decidiu verificar exatamente o que poderia ter causado a sua ansiedade. Percorreu o corredor, acendendo as luzes de todas as divisões para se certificar de que não havia ninguém em casa que pudesse ser a causa da sua ansiedade. Estava tudo no sítio, não havia uma única coisa estranha. Por vezes, quando se está sozinho numa casa, os nervos pregam nos partidas, criando a ilusão da presença de outras pessoas. Mas esta sensação não era assim. Era real, como se alguma coisa estivesse mesmo ali a observá-lo. Quando regressou ao seu quarto, reparou que o quarto tinha ficado invulgarmente escuro. Mesmo a luz da janela parecia não conseguir penetrar nos véus. Foi até a janela e abriu-a, mas a noite estava particularmente escura e não se ouvia um único som vindo da rua. Mas assim que regressou ao quarto, a sensação de uma presença estranha voltou, agora mais forte. A sensação de um olhar invisível tornava-se mais insistente a cada passo. Mark não conseguia escapar à sensação de que algo ou alguém o estava a observar.
Virou-se e olhou para os cantos escuros da sala. A princípio não viu nada, mas a sensação de presença nunca o abandonou. Sentiu um leve suor cobrir-lhe o corpo, um arrepio percorrer-lhe as costas. Tentou acalmar-se, talvez fosse apenas cansaço. Mas nesse momento algo de estranho aconteceu. Ouviu um leve ruído no canto do quarto, como se alguém se estivesse a mexer na escuridão, mas quando se virou, o quarto estava vazio. Os seus olhos começaram a olhar rapidamente à volta do quarto, mas não se via nada de estranho. Era como se alguma coisa se estivesse a esconder, não querendo mostrar-se a ele. Não conseguia perceber o que se passava exatamente, mas algo estava claramente errado nesta casa. Mark tentou novamente convencer-se de que era apenas um jogo de imaginação, mas quando voltou à sala de estar, de repente assobiou outra vez como antes, como se tentasse libertar a tensão e recuperar o controle. Mas não ajudou. Pelo contrário, depois de assobiar, o silêncio da casa tornou-se ainda mais tenso, e a sensação de uma presença que ele não conseguia compreender tornou-se quase insuportável. Sentiu que todo o ar à volta do seu corpo se tornava pesado, e a cada nova respiração, tinha cada vez mais dificuldade em expirar. De repente, um pensamento passou-lhe pela cabeça. E se isto não fosse apenas imaginação? E se houvesse algo mais que ele não tivesse notado antes? E se esta pequena tradição de assobiar que ele pensava ser inofensiva tivesse atraído algo mais sinistro para aqui? Os habitantes locais tinham sempre avisado que era melhor não assobiar à noite nesta aldeia, a não ser que se quisesse que os espíritos começassem a aparecer. Este presságio tinha sido transmitido de geração em geração, e toda a gente sabia que assobiar à noite podia abrir a porta para que as forças das trevas seguissem quem quebrasse a proibição. Mas Marcos ria-se sempre que ouvia essas histórias. Ele tinha certeza de que tudo não passava de ficção. Na sua mente, tais presságios eram algo do passado que não tinha nada a ver com o mundo real. Acreditava que os espíritos eram apenas mitos criados para assustar as pessoas. Mas foi a história de um velho que conheceu há alguns anos que o deixou a pensar. Um velho chamado Tomás, um homem que tinha vivido nesta casa toda a sua vida, contou-lhe a sua história. Contou que quando era jovem também costumava assobiar em sua casa à noite. Nessa altura, não prestava muita atenção aos presságios, considerando-os tolos e supérfluos. Mas tudo mudou quando uma noite, após outro assobio, ouviu passos no quarto ao lado, apesar de estar sozinho. Na altura, não acreditou no que ouvia e pensou que era apenas a sua imaginação, mas os sons dos passos tornaram-se mais altos e mais distintos. Foi verificar e viu os objetos em cima da mesa começarem a mexer-se, como se uma mão invisível os movesse. Ficou ali sem saber o que fazer, sem perceber o que estava a acontecer. Então, Tomás sentiu uma onda de frio tomar conta do seu corpo e o medo apoderou-se dele. Não conseguia explicar, mas não conseguia esquecer esse medo. O velho contou que, passado algum tempo, começaram a acontecer outras coisas inexplicáveis. Ruídos durante a noite, sombras que não tinham fonte de luz e sons estranhos vindos de quartos vazios. Por fim, foi obrigado a abandonar a sua casa porque todos estes acontecimentos se tornaram tão intensos que já não conseguia ficar no local. E desde então, sempre que algum dos habitantes locais mencionava assobios durante a noite, Thomas avisava sempre: é melhor não correr riscos, mesmo que não acredite em presságios. Então, por que é que assobiar em casa à noite é considerado tão perigoso? Nas culturas antigas, o assobio não era apenas um som, mas um símbolo que ligava o mundo dos vivos ao mundo dos mortos. Este som, que parecia tão simples e inofensivo, era um verdadeiro instrumento mágico que podia abrir portas invisíveis entre os mundos. Em algumas religiões e tradições, assobiar no escuro estava associado ao chamamento dos espíritos, como se os convidasse invisivelmente a entrar no nosso mundo. Segundo as crenças, quando uma pessoa assobia à noite, é como se estivesse a chamar essas forças, abrindo a porta para que as entidades entrem em casa e aí permaneçam. Assobiar não era apenas um som aleatório, era como abrir um portal que permitia que as forças das trevas entrassem no nosso mundo. Em algumas crenças antigas, acreditava-se que tais ações podiam atrair não só bons espíritos, mas também forças sinistras que perturbavam a harmonia e a tranquilidade das pessoas. Era importante lembrar que assobiar não só atraía a atenção dos espíritos, como também era uma espécie de sinal para eles. Este som era como um véu sônico atrás do qual se escondiam entidades desconhecidas e potencialmente perigosas. Coisas simples como assobiar podiam mudar tudo, e qualquer pessoa que quebrasse esta proibição arriscava-se a cair sob a influência destas forças.
A teoria do assobio como convocação dos espíritos explica a razão pela qual os velhos advertiam sempre contra este facto, dando conselhos que consideravam importantes para a segurança da casa. Estes avisos não eram apenas superstições, mas faziam parte de tradições antigas baseadas nas experiências de quem já tinha vivido na casa. Os espíritos, segundo estas crenças, nem sempre eram bons. Por vezes vinham a pedido, outras vezes por acaso, perturbando a existência pacífica de quem não os esperava. E se uma pessoa, acidentalmente ou por ignorância, violasse esta proibição, as consequências poderiam ser as mais imprevisíveis e perigosas. E tudo porque no mundo dos espíritos nem sempre há uma divisão clara entre as entidades boas e as más. Alguns podem vir em paz, outros podem vir para obter alguma coisa e, por vezes, podem mesmo infringir todas as leis, causando problemas aos vivos. Depois daquele incidente com Marcos, a sua percepção do mundo mudou drasticamente. Já não conseguia olhar com tanta calma para as coisas que antes lhe pareciam simples e explicáveis. O que tinha vivido fazia-o olhar para o mundo à sua volta de forma diferente. Não conseguia afastar a sensação de mal-estar que o dominava e o sentimento de que se tinha tornado parte de algo que estava para além da sua compreensão. Por isso, decidiu tomar medidas extremas e procurou a ajuda de um feiticeiro local que conhecia todas as lendas e segredos da região. Este homem era muito respeitado na aldeia, era chamado de velho sábio e era a ele que recorriam aqueles que se deparavam com fenômenos inexplicáveis. O curandeiro ouviu Marcos com atenção e depois começou a contar a sua história. Contou-lhe que numa aldeia vizinha, um homem que também tinha decidido dar ouvidos à sua curiosidade e assobiar em casa à noite, tinha feito com que toda a sua casa fosse assolada por estranhos fenômenos. No início começaram por ser pequenos, um ligeiro arrepio que entrava despercebido em casa, depois alguns sons que ninguém conseguia explicar. Mas mais tarde, segundo o ervanário, as coisas pioraram muito. O homem começou a ouvir pancadas nas paredes, como se alguma coisa estivesse a tentar entrar pelo interior da casa. Sussurros que pareciam estranhos vinham dos cantos mais escuros da casa. Sombras estranhas que tremeluziam na escuridão tornaram-se cada vez mais distintas. E o mais assustador de tudo foi o frio intenso que subitamente envolveu a sala, como se a própria escuridão estivesse a entrar na sua casa. Não se via uma única pessoa, mas a sensação de presença tornou-se tão forte que este homem já não se conseguia controlar. Em breve tudo se tornou tão insuportável que ele começou a perder a cabeça. Sentiu a sua mente perder o controle e todas as manhãs era cada vez mais difícil acordar. Tentou encontrar uma explicação para o que estava a acontecer, mas tudo continuava a estar para além da sua compreensão. Alguns dias depois destes acontecimentos, o seu estado deteriorou-se ao extremo. Perdeu completamente o contato com a realidade e o seu estado mental tornou-se tão grave que teve de ser internado num hospital psiquiátrico. Ali, em total isolamento, tentaram ajudá-lo, mas ele continuava a afirmar que tudo o que acontecia na sua casa estava relacionado com o mesmo assobio que tinha feito nessa noite. Afinal, tinha a ver com a violação de antigas proibições que teriam sido melhor cumpridas. Este incidente foi uma das muitas histórias que foram esquecidas e recontadas na aldeia, mas todas elas confirmaram uma coisa: quebrar tradições antigas, como a proibição de assobiar à noite, não fica sem consequências. As pessoas que se atreviam a violar estas leis eram frequentemente confrontadas com forças que estavam para além da sua compreensão e controlo. Então, como é que podemos evitar as consequências que o assobio noturno pode trazer? Em primeiro lugar, vale a pena lembrar que este som não é apenas um efeito sonoro, mas faz parte das tradições e avisos locais que estão enraizados na história de muitas gerações. É importante compreender que quaisquer ações que violem regras antigas podem ter consequências, mesmo que pareçam insignificantes ou sem sentido aos olhos do homem moderno. No passado, as pessoas não se limitavam a acreditar em tais presságios, sabiam que, em alguns casos, violar as proibições poderia conduzir a problemas reais. Este conhecimento era transmitido de boca em boca e baseava-se em anos de observação por parte daqueles que viviam nesses locais. Há várias maneiras simples de evitar encontros com as forças das trevas, mas antes de tudo, é preciso lembrar a importância da cautela e do respeito pelos costumes antigos. Uma delas é respeitar as tradições antigas. Se quiser assobiar, faça-o durante o dia, mas evite tais ações à noite. A noite é um momento especial em que a fronteira entre os mundos é mais tênue e qualquer ruído, especialmente ruídos como assobiar, pode atrair atenções que é melhor não fazer.
Assobiar durante o dia não perturba a harmonia, ao contrário do que acontece à noite, quando a escuridão pode esconder não só a nós, mas muito do que não pode ser explicado. O segundo ponto importante é limpar o espaço. Se sentir que algo correu mal, limpar energicamente a sua casa e o espaço à sua volta pode ajudar a trazer de volta a harmonia e a equilibrar a atmosfera. Isto pode ser feito através de rituais simples: abrir as janelas para deixar entrar ar fresco, arejar as divisões e deixar a casa respirar. Muitos acreditam que abrir as janelas e as portas em alturas como esta ajuda a expulsar a energia negativa que se pode acumular devido à violação das regras. Também é importante compreender que, se tiver quebrado uma proibição, precisa de restaurar o equilíbrio admitindo seu erro. Admita que quebrou uma tradição e peça perdão às forças invisíveis que possam ter sido perturbadas pela sua ação. Isto ajudará a restaurar a paz no seu lar e evitará outras consequências. O Mark nunca mais assobiou à noite depois desse incidente em sua casa. Apercebeu-se de que as lendas e os presságios locais existiam por uma razão, escondiam uma sabedoria profunda e avisos baseados em anos de observação e gerações de experiência. Estas lendas não eram apenas histórias, mas lições que as pessoas transmitiam aos seus filhos para evitar problemas e infortúnios. Marcos apercebeu-se de que há muitas coisas no mundo que nem sempre compreendemos e que, por vezes, é melhor dar ouvidos a estes avisos antigos do que enfrentar consequências imprevisíveis. Já não se ria do que antes pensava serem ficções e começou a ver o mundo à sua volta com cautela e respeito. Cada pequena coisa, cada gesto ou ato parecia agora significativo para ele, e já não os via como meras coincidências ou pormenores sem importância. Esta experiência ensinou-lhe uma lição importante. Quando quebramos tradições e presságios, isso pode causar não só consequências físicas, mas também afetar o nosso mundo interior, criando um desequilíbrio difícil de reparar. Apercebeu-se de que ações que nos parecem insignificantes ou mesmo divertidas podem ter consequências mais profundas e graves do que pensamos. Este incidente foi um ponto de viragem na sua vida, recordando-lhe a importância de respeitar as práticas e crenças que evoluíram ao longo dos séculos. Deixou de ver as tradições antigas como ultrapassadas ou desnecessárias. Pelo contrário, apercebeu-se de que elas tinham a sua própria força e se baseavam em experiências que podiam valer a pena considerar. Esse incidente ensinou-lhe a importância de respeitar os costumes locais e de perceber que, por vezes, é melhor prevenir um problema do que lidar com ele mais tarde. O tempo que passou a ignorar essas advertências custou-lhe demasiado caro. Agora, na sua vida, cada palavra, cada presságio e cada tradição começavam a ter o seu próprio valor. Mark tinha aprendido não só a ser cauteloso com o mundo que o rodeava, mas também a respeitar as coisas que antes considerava superstições vazias. Vale a pena acreditar em presságios? Ou será apenas uma coincidência? Partilhe as suas ideias e histórias nos comentários abaixo. Como é que estes presságios afetaram a sua vida? Não te esqueças de subscrever o canal para não perderes novos vídeos com histórias fascinantes e avisos que podem mudar a tua forma de ver o mundo.